Bom, então eu gostaria então de chamar a próxima expositora, a psicanalista Renata Zancan. Boa tarde, meu nome é Renata, eu sou psicanalista. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês, me darem um prazer de me escutarem, agradecer ao Maurício pelo convite e a oportunidade da psicanálise sair do consultório e ir fora do set analítico, falar um pouco sobre as questões das relações entre os humanos e os animais. Bom, para começar, eu queria contar que, assim que eu fui convidada pelo Maurício para falar sobre a questão da caça, eu estava conversando com uma colega psicanalista, que me perguntou qual seria a importância de um psicanalista. O que é que um psicanalista teria a ver com a questão da caça aos animais? Bom, eu lembrei de um artigo do Freud, que é um dos textos mais conhecidos do Freud, O Mal-Estar na Civilização, que é um texto de 1929, 1930, onde ele fala que a melhor forma que o ser humano tem de lidar com o desprazer é se recolher em si mesmo, é se afastar da coletividade e resolver por si o mal-estar. Há uma outra possibilidade também, ele diz, é fazer parte de uma comunidade e, com essa comunidade, contar com algum mecanismo oferecido pela ciência para atacar a natureza, destruí-la e, então, se sentir, fazer parte com isso de um bem comum, então, todos felizes, todos satisfeitos, e voltamos para casa. Lógico que o Freud está sendo irônico, e lógico que ele está dizendo isso, porque a grande questão sempre do ser humano é lidar com o sofrimento, é lidar com o mal-estar. Bom, então, a partir daí, eu acho que fica claro qual é a possibilidade de um psicanalista poder participar dessa questão da caça e sobre esse mal-estar, que é a possibilidade de poder escutar o sujeito sobre o mal-estar. Bom, então eu me apresento aqui não com a pretensão de falar uma verdade sobre as verdades, porque esse não é o papel da psicanálise. A psicanálise não se propõe a uma verdade. Eu quero também apresentar aqui o meu compromisso com a minha escuta aos seres humanos e também a possibilidade de firmar e reforçar, reiterar meu compromisso e respeito com os animais desde o momento em que eu me autorizei a ser psicanalista, a viver o desejo de ser psicanalista. Bom, eu vou ler um pouco aqui, porque senão eu vou me perdendo nos pensamentos. Na psicanálise, a gente pratica a chamada atenção flutuante, né? Você vai flutuando e de um tema ao outro, mas aqui não dá. Então, eu vou seguir aqui um roteiro. Bom, nesses tempos atuais, a maior parte de nós, humanos, tem a impressão de estar vivendo um mundo sem limites. Somos diariamente bombardeados com episódios de genocídio, misoginia, feminicídio, homofobia, racismo, preconceitos de todas as espécies, a negação de direitos humanos e princípios éticos e a destruição constante da natureza. Bom, aí é importante a gente se perguntar, será que estamos a bordo de uma nau sem rumo? Será que estamos vivendo uma sociedade perversa e com um sistema de leis que investem na perversão? Ou será que estamos, como sempre, vivendo aquilo que o Nietzsche chamou de humano, demasiadamente humano? Ou será, talvez, quem saiba, um pouco de tudo isso, como se não houvesse amanhã? Entretanto, até segunda ordem, haverá amanhã,
E, assim, é preciso pensar o que fazer e como fazer para lidar com o mal-estar que invade a história na atualidade. E é diante do mal-estar que surge a possibilidade de pensar o novo. Como o objetivo aqui é discutir sobre os aspectos psíquicos da liberação da caça no Brasil, eu vou tomar esse mal-estar como um mal-estar premente e seguir por aí. Eu propus... o texto dessa palestra a partir da ideia de que, quando autorizamos o sujeito humano a atuar, nada podemos saber ou garantir da sua atuação, pois a atuação na vida não cabe script, não existe ensaio. Assim, estaremos sempre diante da questão o que cada sujeito fará com aquilo que tem, o que cada sujeito desejará e fará com o seu desejo. A lei jurídica, em sua letra, tem como princípio regular o comportamento humano e suas relações sociais, garantindo a manutenção desses laços, proteger e garantir a integridade física, moral, de vida dos seres humanos e também a relação desses com a natureza. Embora nessa última relação, os pilares jurídicos ainda estejam fragilmente estruturados. A lei, em seu sentido jurídico, garante a universalidade, uma vez que ela dirige o poder e a autoridade a todos os sujeitos inseridos numa mesma sociedade. Uma vez expressa, é imperativa e categórica. Apesar de seu sistema de normas e penas, apesar de seu caráter punitivo e coercitivo, a lei jurídica, ainda assim, poderá ser descumprida pelo sujeito que deseja praticar o ilícito. Portanto, a lei poderá ser confrontada, ignorada e desrespeitada pelo desejo desse sujeito. Isso porque, apesar de imperativa e categórica, a lei jurídica estará sempre diante do poder de outra tão imperativa e tão categórica, também reguladora do desejo humano, a saber, a lei do desejo inconsciente. Essa lei, a lei do desejo inconsciente, não tem caráter universal. É singular, original e fácil cumprir por estatutos únicos e exclusivos a cada sujeito. Uma lei criada pelo desejo inconsciente do sujeito, por interesse próprio e para sua satisfação e gozo. A ela subjugado, dela o sujeito nada sabe, porém segue cumprindo suas normas e pagando o preço dessa obediência e submissão. Assim, a lei é aquela que interdita e funda o desejo. Assim, jamais haverá lei sem desejo e desejo sem lei. O humano, para a psicanálise, não é um indivíduo, como define a palavra, sem divisão. Desde o início da psicanálise, lá com o Freud, ele propõe a chamada Spaltung. A Spaltung é a divisão fundamental entre o sujeito do conhecimento, o sujeito cartesiano, do penso, logo existo, e o sujeito do desejo, o sujeito do desejo inconsciente. Se o sujeito cartesiano existe porque pensa, o sujeito da psicanálise existe lá onde não pensa, lá onde não se conhece, no inconsciente. A partir desse princípio, o sujeito pretenso conhecedor de si é um desconhecedor, desconhece a sua própria dor. Em sua posição egocentrada, centrado na imagem que ele faz de si, no eu sou, a imagem ideal, nada sabe sobre esse seu estranho e seu desejo. E quanto mais investe em sua imagem idealizada, em penso, logo existo, no eu sou, mais o sujeito se perde de sua verdade, mais mergulha em seu mito, mais atua seu desejo, sem nem sequer saber se quer desejá-lo.
faz de si prisioneiro da repetição. A repetição acontece por facilitação, lembra Freud. Abre aspas. Tem-se sempre a tendência a percorrer caminhos conhecidos, pois os novos caminhos impõem uma resistência. A facilitação nada mais seria que uma diminuição permanente dessa resistência. Fecha aspas. Porém, é preciso lembrar, com Lacan, que repetir não é reencontrar a mesma coisa. Repetir pode ser buscar o novo. A relação, então, de cada sujeito com o outro, seja esse humano ou animal, dá-se-á de acordo com o seu mito, com o roteiro imaginário em que o sujeito está presente e que figura de maneira mais ou menos deformada pelos processos defensivos. Assim, a realização de um desejo é, em última análise, a realização de um desejo inconsciente. O palco onde se desenrolou o romance familiar, a história do sujeito, a história que antecede o sujeito, que antecede ao nascimento do sujeito, esse palco ele vai servir como um cenário fantasístico, um cenário da fantasia, para a sua narrativa mítica, que comparece como a verdade. Então, tudo aquilo que o sujeito vem escutando da história da família, o que aconteceu com o avô, com o bisavô, como a história foi composta, isso vai formar o mito do sujeito. E esse mito comparece como verdade. Portanto, para suprir aquilo que o sujeito não sabe, a verdade desconhecida, aquilo que o sujeito não pode saber, o sujeito constrói através do mito. E, por ter sua estrutura de ficção, a verdade do sujeito não poderá jamais ser separada do mito, pois estará sempre condicionada a um semi-dizer. Haverá sempre algo ainda por ser dito, algo que não pôde ser dito. O sujeito cria, a partir dessa combinação verdade desconhecida e mito, sua fantasia fundamental. O sujeito olhará para a vida e nela atuará dependendo da sua relação com a fantasia fundamental, que é sempre inconsciente, e também das fantasias constituídas a partir daquilo que viu e ouviu e que nelas está mergulhado. A relação de cada sujeito com a fantasia dependerá da sua estrutura psíquica. A estrutura psíquica é radical de cada sujeito, é o radical, é imutável. Para a psicanálise, existem 3 estruturas psíquicas. A neurose, que é a chamada, é considerada a melhor saúde psíquica, por isso, se alguém for chamado de neurótico, agradeça, fique feliz, porque está gozando da melhor saúde psíquica. Para a psicanálise, a psicose e a perversão. Para Freud, clinicamente, é uma estrutura aquilo em que o sujeito se torna, ao herdar de uma história singular e coletiva em que se misturam educação, identificações inconscientes e traumas diversos. Tudo depende, em seguida, do que cada sujeito faz, do que carrega em si. A fantasia, portanto, pode seguir caminhos distintos nos sujeitos. Tanto pode atuar como promotora do equilíbrio psíquico, a homeostase, contribuir para a vida criativa do sujeito, com seus projetos e realizações, quanto promover sofrimentos psíquicos resultantes da produção de sintomas, inclusive daqueles que poderão vir a causar transtornos e impedimentos na sua sociabilidade. Então, pensando assim, quando a lei, em seu sentido jurídico, dá ao sujeito o poder de caçar, é preciso que se interrogue sobre a presa. Quem será ela? O animal subjugado à condição de mero objeto de um desejo humano, ou o próprio humano, presa de uma lei outra que regulamenta um desejo seu não sabido.
quando se fala em legalizar a caça, é importante considerar, primeiro, o sujeito que caça, mata. O sujeito que autoriza a caçar, autoriza a matar. Portanto, aqui estamos diante da autorização e legalização à atuação do desejo humano de matar e da submissão da vida animal a esse desejo. Um caminho na contramão daquela, como diz Marie Bonaparte, que é a aliança subjetiva realizada no próprio humano entre a barbárie e o grau mais elevado da civilização, a saber, a cultura de preservação da vida, seja ela qual for. Com a legalização da caça ao animal, estaremos, então, oferecendo ao humano o retorno ao arcaico, um passo para trás na história da civilização, a volta daquilo que há de abominável e que nenhuma sociedade dita civilizada poderia conceber, o lugar de escravizador, torturador e destruidor do animal. Para a psicanálise, há sempre um não dito por trás do dizer de cada sujeito. Do que a lei da liberação da caça não pode dizer por trás do dito mate o animal. Talvez não possa dizer sobre o desejo inconsciente dos promotores da liberação da caça, sobre o que silenciam. Mas, para a psicanálise, se há sempre um não dito por trás do dizer de cada sujeito, também há sempre um desejo prestes a ser denunciado por trás de cada silêncio. As justificativas para a liberação da caça no Brasil vão desde medidas econômicas, como recuperação da agricultura ameaçada por animais silvestres e outras espécies invasoras, criação de verbas para investimento na preservação da fauna e flora regionais, a medidas sanitárias para a garantia de rebanhos e do controle populacional de espécies e mais tudo aquilo que a Vânia elencou. Embora garantam os apoiadores a causa da liberação da caça, o cuidado na elaboração de leis rigorosas de controle e até a delimitação de territórios autorizados à sua prática, esquecem que o que não se justifica é o injustificável, o desejo de matar o animal. E como o desejo não justifica, atua, estamos prestes à passagem ao ato. E não a um ato qualquer, a um ato destruidor, um ato mortífero. Para falar da caça, é preciso também falar do caçador. E aqui será preciso muita cautela. Antes de falar sobre o caçador, é necessário lembrar que, para a psicanálise, o sujeito que caça não é sempre o sujeito malvado, destruidor e perverso. É preciso que sejam escutadas as questões histórico-culturais de cada sujeito, bem como as condições de vida e sobrevivência a que está sujeitado, para que possamos vir a saber algo sobre seu desejo de caçar. Vir a saber algo não significa vir a saber sobre o desejo do caçador. Aqui não trato de estabelecer um juízo de valor sobre o caçador, mas questionar o porquê de transformar em caçador o sujeito que há muito está interditado a essa prática por princípios já consolidados de cultura, ética e justiça. Por que oferecer o animal como objeto de satisfação e gozo a desejos outros? Pela via da psicanálise, é possível pensar que poderá vir a ser um caçador o sujeito movido pelo desejo de caçar, o desejo movido pelo desejo de desejar o desejo do outro. Ou seja, assim, um sujeito caçará porque os amigos caçarão. E ele, não querendo vir a ser o único que não caça e desejando ser reconhecido no grupo, irá caçar. Portanto, esse caçador será um sujeito diante da legítima identificação neurótica, ou seja, diante do desejo de reconhecimento. Também poderá
vir a ser um caçador, um sujeito tomado por um outro desejo inconsciente. E, assim, caça e mata o animal por impossibilidade de matar a um outro sujeito que imaginariamente o mantém, ao caçador, num insuportável lugar de objeto de gozo perverso. Ou ainda, poderá vir a ser um caçador o sujeito que tem como lei, com letra maiúscula, o desejo de gozar com e do sofrimento do outro colocado no lugar de objeto, seja esse objeto humano ou animal. Caçar pelo prazer e gozo de perseguir e acuar, impor medo e fazer sofrer, destruir e matar. Um desejo perverso de gozar a qualquer preço, mesmo que lhe custe a autodestruição. Para Freud, a perversão é antropológica. Não existe perversão na animalidade. Não existe perversão no animal. Animais caçam e matam, obedecendo a leis naturais de sobrevivência, de preservação e controle natural das espécies. Para a psicanálise, como já disse anteriormente, a perversão é clinicamente uma estrutura psíquica. Ninguém nasce perverso. Torna-se ao herdar de uma história singular e coletiva em que se misturam educação, identificações inconscientes e traumas diversos. Então, tudo depende, em seguida, do que cada sujeito faz da perversão que carrega em si. Pode lidar com essa perversão com rebelião, superação, sublimação, ou, ao contrário, com crime, destruição, autodestruição e outras possibilidades. A perversão como estrutura psíquica foi, então, integrada por Freud à ordem do desejo inconsciente. Bom, o que desejará e o que fará com seu desejo cada sujeito portador de uma arma e com autorização a apertar o gatilho contra o animal, não sabemos. E o animal? Que lugar estará ocupando diante do sujeito caçador? O de um objeto de descarte ou mascarado no lugar de um outro sujeito humano, objeto de revolta do próprio sujeito caçador? Para elucidar essa fala, até aqui, eu vou apresentar o fragmento de um caso clínico de 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, atendi em escuta clínica um paciente, filho de americanos, que, desde a adolescência, caçava nos Estados Unidos, nos estados onde a caça é autorizada. Nas entrevistas preliminares, me contou sobre essa prática e disse, abre aspas, só caço animais machos, agressivos e solitários, com hábitos noturnos, tipo os coiotes. Animais que vivem em família, falou frisando, separando as sílabas, e fêmeas, nunca cacei e jamais irei caçar. Fecha aspas. Quando perguntei sobre essa seleção, me respondeu, abre aspas, questões de foro íntimo, fecha aspas. Lembrei a ele que ali no set analítico, diante do analista, ele poderia falar sobre esse foro íntimo, sempre que desejasse e que fosse possível. Ele fez um sinal que sim, com a cabeça, e se manteve em silêncio até o final da sessão. Quando retornou para a terceira sessão, relatou que, dos 5 aos 8 anos de idade, fora constantemente abusado sexualmente pelo irmão mais velho, adulto e filho do primeiro casamento do pai. Esse irmão costumava visitar a família aos finais de semana alternados, chegava sempre à noite, quando todos estavam dormindo, e, nas visitas, dividia o quarto com o paciente. O paciente, por sua vez, dizia, abre aspas, que, por ser o meu irmão bem mais velho e financeiramente independente, minha família não só confiava nele, como o tinha em alta conta e responsabilidade e respeito, o que o fazia sentir-se seguro o suficiente para trancar a porta do quarto com chave e cometer os abusos. Mas não sem antes
me ameaçar de matar caso eu gritasse ou contasse aos meus pais. Fecha aspas. Conta que, após ameaçar de morte e praticar violência sexual, o irmão ainda lhe dizia, abre aspas, não reclama não, porque você gosta, fecha aspas. Durante o processo de análise, os coiotes só puderam deixar de ser objetos para a caça, objetos para a morte, no instante em que o paciente reconhece seu desejo e identificação com o animal caçado como o objeto para a punição, em substituição ao irmão. Compreende que mata o animal, segundo ele, solitário, agressivo, perigoso e noturno, pela impossibilidade de matar o outro humano abusador, matar o irmão. Foi assim vivido o seu tempo lógico, o tempo que precisou para concluir, para declarar a si e à psicanalista em voz alta que matá-los, matar aos animais, não garantiria a ele o apagamento do vivido. Sua fala conclusiva foi, abre aspas, não dói mais, posso deixar minha experiência no passado e os coiotes viverem no presente e no futuro, fecha aspas. Depois desta constatação, relatou à esposa toda a história por ele vivida e pôde contar com seu apoio no enfrentamento ao irmão. Nada disse aos seus pais, resolveu poupá-los, segundo ele, de possível sofrimento. Não aposto no pensamento obscurantista de que o humano precise ser vigiado para não atuar a barbárie. Não estamos vivendo em hordas, mas em complexas estruturas sociais. O sujeito humano civilizado está submetido à censura própria, ao superego, formado pelas culturas familiares e sociais, pela educação, pela ética. É preciso que lembremos que a barbárie não é uma invenção, mas uma prática não mais aceita em nossas organizações sociais. Apesar disso, para fazer existir a barbárie, basta o desejo de um só bárbaro. E quanto é bárbaro a crença no poder de deliberar tanto sobre a vida e morte do humano, quanto sobre a vida e morte do animal. É preciso que nos descolemos desse imaginário poder de vida e morte sobre o animal. É importante reconhecermos que a posição humana de superioridade hierárquica do especismo é falaciosa, está relacionada com o ver e ser visto de cada sujeito. Sob qual perspectiva vejo o outro e sob qual sou visto pelo outro. E, enquanto virmos o animal como puro objeto, talvez continuemos acreditando nela, a hierarquia especista, onde o sujeito humano tem total poder sobre as demais espécies consideradas inferiores. Enquanto assim o pensarmos, talvez seja preciso que nos imponham essa perda de objeto, que nos interditem o desejo consciente de subjugá-lo. É preciso que percamos como puro objeto e façamos esse luto. É preciso que encaremos essa falta para a história da humanidade, para que possamos, talvez, vir a construir outra história com o animal, onde não mais compareça como puro objeto, mas, quem sabe, como um outro não humano. Mesmo diante da obviedade de que nada tem a ver com o sujeito cartesiano do conhecimento ou o sujeito da psicanálise dividido pelo inconsciente e marcado pela linguagem, por que não pensá-lo no mais além? Nos aproximando da ideia de Derrida, que pensa a possibilidade de reconhecer no animal um sujeito do olhar. Jacques Derrida, filósofo franco-argelino, relata em seu maravilhoso livro O Animal que Logo Sou, um episódio vivido com sua gata num determinado momento, quando se depara nu diante dela e sendo olhado por ela. Diz ele o seguinte, abre aspas,
Frequentemente me pergunto para ver quem sou e quem sou eu no momento em que, surpreendido nu, em silêncio, pelo olhar de um animal, por exemplo, os olhos de um gato, tenho dificuldade. Sim, dificuldade de vencer o incômodo. E, a partir desse instante, diante de mim, ele pode se deixar olhar, sem dúvida, mas também ele pode me olhar. O que estou propondo é que possamos pensar a partir do ponto de vista do animal. Não no lugar deles, pois é absolutamente impossível ocupar o lugar do outro. Mesmo quando a gente pensa, ponha-se no lugar do outro. É impossível se colocar no lugar do outro, sendo ele humano ou animal. Mas com o olhar outro, pois mesmo estando nós aqui reunidos, lutando para defendê-lo, protegê-lo, ainda assim estaremos oferecendo a ele, o animal, um único e mesmo lugar, o de objeto subjugado aos desejos humanos. Talvez, quem saiba, possamos vir a olhá-lo com o mesmo olhar de estranhamento que olhamos para o outro humano, o olhar de quem interroga sobre a quem vê e de como é visto, o olhar do incômodo de estar diante de um outro desconhecido, o outro do olhar, e não o de estranhamento ao puro objeto. Sabemos que não está o animal banhado pela linguagem composta por um sistema de códigos, tal qual o humano, que decifra mensagens, capacitando a fala. Mas também sabemos que possuem linguagem outra, com códigos que as ciências há muito buscam decifrar, e alguns desses já decifrados e reconhecidos em primatas e algumas espécies de mamíferos e outros não mamíferos. Enfim, que possa vir a ser reconhecido como outro não humano, outro para a vida, e como propõe Derrida, fora do saber filosófico, e eu aqui pedindo licença para a psicanálise, acrescento, e repensado pelo saber psicanalítico, como um saber poético. Liberar a caça no Brasil é só mais uma forma de nos mantermos como presas da parte obscura de nós mesmos, aquela que poderá nos enjaular num desejo não sabido. Um animal nos olha com vida. Talvez jamais venhamos saber como olha para a vida, mas podemos reconhecer pelo seu olhar, no confronto com o nosso, que teme perdê-la. Obrigada. Renata, muitíssimo obrigado pela participação.